Nesse mundo estranho que tá vindo aí, o Estado brasileiro controla uma área, tá? Que ele não merece controlar. Porque ele, não cuida dessa área, 2, não cuida da população, 3, não desenvolve nada disso, 4, não cuida das fronteiras, 5, não cuida dos recursos naturais. O Estado brasileiro é uma piada. Então agora tentando me cancelar por causa dessas falas. Eu quero ver me cancelar por essas falas, porque eu sustento essas falas e não vejo absolutamente nada de errado nelas. Quer botar aí? Foi as falas que agora estão gente me xingando aí. E é isso, eu tava respondendo assim, que existe um certo tipo de populismo, que é um populismo mainstream, de figuras políticas que são... antes de tudo celebridades, tá? E que nunca querem discordar do próprio público porque, né? É o que importa pra elas. Nicolas, mas o maior de todos, o grande desses é o Cleitinho, né? Antigamente o Janones estava nesse pacote, mas o Janones, ele foi, vamos dizer, agregado ao bloco PT. Ele fez uma decisão de se agregar ao bloco PT. Ele era, inclusive, uma época, nem Lula nem Bolsonaro, mas ele, plum, se agregou ao bloco PT. Né? E aí eu falei uma parada que tem um monte de gente irritada. Vamos ver. Você nunca vai ver o Nicolas entrando em certas brigas que a gente entra. Você nunca vai ver o Cleitinho, então, muito menos. O discurso deles é frágil. Eu vou dar um exemplo. Se a gente for pra eleição presidencial e tiver uma candidatura sólida a presidente, a gente vai ter que falar certas coisas que eles não vão ter coragem de falar. Eu, pelo menos, gostaria de falar que vários estados brasileiros têm que perder o estado de estado e voltar a ser território. Que o Piauí não pode ter senador. Eles vão falar isso? O Cleitinho teria coragem? Eles vão ter coragem de falar certas coisas como, por exemplo, talvez seja mais fácil a gente dar uma bolsa maior pra população, porque o mundo vai se encaminhar, por exemplo, uma situação de ter um auxílio universal, coisa de quarta revolução industrial, automação, e talvez a gente vai ter que virar pra uma parte da população e falar, ó, eu vou te dar R$1.000 por mês, é mais do que esses auxílios aí, você vai receber o resto da tua vida, mas você não vota, porque a gente acaba com o sistema de incentivo inteiro pra compra de voto, que é que faz vagabundo entrar na política, então a gente acaba com o sistema, mata esse sistema de incentivo, e mata o sistema de incentivo de um cara ir na urna votar pra aumentar o auxílio e bolsa pra ele, e a gente vira o jogo pro pagador de imposto e pra pessoa geradora de riqueza. Um cara que é majoritário e celebridade tem coragem de falar isso? A gente tem. Então vamos botar pra vamos falar o que esses filhos da têm coragem de falar. Porque eles têm medo de perder tudo. Que quem quer agradar todos só agrada a si próprio. Vamos falar o que eles não têm coragem de falar. Vamos falar que nós vamos matar uma parte dos eleitores deles, que são traficantes e criminosos. Vamos falar porque a gente acredita nisso, porque é o que precisa ser feito pra melhorar o Brasil, cara. O que eu tô propondo, porém, é vamos ousar falar o que desagrade os outros. E não vamos ser de atenção como esses caras são. Esses caras são de atenção, essa é a fraqueza deles. Você nunca vai ir ao... Tá errado? Eu quero saber, eu tô errado no que eu tô falando ali? Não. Bom, o que eu tô falando ali que eu tô tentando me cancelar? Coisa número 1. Vamos lá. Eu acho que vou começar por municípios. Municípios que não fazem o básico e que estão... Aí, vamos botar aí, há 10 anos, sem uma melhoria drástica nos seus números ligados à educação, cobertura de esgoto, saúde, segurança e tal. Convertemos eles em território. Coloca uma administração e levemos esses municípios a algum grau de decência. Tem que ter algum grau de decência, que definitivamente o sistema democrático nosso não entregou. Eu tô perguntando pra você, entregou? Alguns municípios, vamos fundir municípios. Não adianta ter um monte de município que não tem capacidade de geração de riqueza, porque a maior parte das pessoas depende do Estado para existir, tá? Com câmara, com prefeitura, com orçamento, esses caras não têm condição de administrar nada. Junta, reforma administrativa, transforma alguns lugares em territórios, tá? E vamos subir o nível. Aí beleza, aí voltemos depois. Agora bora votar. Vamos chegar nos números, vamos votar. Ok? Vamos eleger representantes municipais. Isso é uma hipótese. A outra é estadual. Eu volto a colocar, tem sentido no Pacto Federativo o Acre ter 3 senadores? Tem sentido o Acre? O Acre, cara, são, sei lá, 500 mil de habitantes. Completamente dependente do Estado brasileiro. Pobre. São 8 ou 9 deputados federais, mais 3 senadores. Apenas oligarquias locais e gente que pratica o populismo mais baixo. O Acre é um bairro de São Paulo. O Acre inteiro é um bairro de São Paulo. Um bairro de São Paulo não tem 8 deputados federais e 3 senadores. O Acre tem. Cara, isso tá errado. Isso tá gerando uma distorção que tá ferrando com o Brasil. Volta a ser território Acre. É melhor pra população do Acre. É melhor. Porque você tem no Acre só uma elite extrativista. E o Piauí? Um lugar que acho que é o lugar que tem a maior taxa de analfabetismo do Brasil. Péssima cobertura de esgoto. É pra punir a elite do Piauí. As elites têm que... A base da existência do Estado é também a existência de elites em competição. Pois bem, certas elites estão perdendo a competição do ponto de vista do atendimento das necessidades básicas das pessoas
Há décadas. Só que elas estão ganhando a competição por poder e esse jogo não funciona. Como é que pode uma competição de elites em que o Ciro Nogueira, que vive num estado... Vive, né? Ele nem fica por lá, mas enfim, é um dos administradores políticos, né? Bota entre aspas, junto com o Wellington Dias, de um estado que tem analfabetismo e que as pessoas vivem mais de Bolsa Família do que qualquer outra coisa, esse cara seja um vencedor no jogo político. O sistema de incentivos da nossa democracia, aqui entre aspas, é uma bosta. É uma bosta. Temos que mudar esse sistema de incentivos. E isso tem que ser trazido numa discussão presidencial, sim. Agora, vê se essas putas de like vão falar isso. Não vão falar. Ah, tem outra alternativa. Vamos alterar todo o sistema de incentivo. Beleza. Continuemos com... Não transforma em Estado. Tragam alternativas na mesa. Mas, definitivamente, o jogo como tá, não vale a pena. Não tá valendo a pena pra ninguém. E vamos ser concretos. Nunca no Brasil, as regiões do Brasil se odiaram tanto. Se odiaram tanto. Tá tendo uma campanha agora, assim, que é mais assustadora. O Matheus Batista fez um vídeo disso. Pessoas que estão se mudando do Pará, do Maranhão pra Santa Catarina, estão agora xingando os habitantes locais e falando: eu vou me mudar mesmo aí, vocês são pobres, vocês têm que se fuder. Que é isso? Então o cara, o migrante, se coloca como uma espécie de uma arma política contra o lugar do próprio Brasil. Então, pera, as pessoas estão num nível de ódio que não tá rolando. E não tá rolando porque o sistema de incentivos tá muito desbalanceado. O cara que não faz a lição de casa tem muito poder, exporta a população mais pobre, a população mais pobre vai pra lá e ainda acha, pro lugar que foi, que ela tá puta que pariu, fazendo um favor e que o resto tem que se fuder porque é o lugar que tá recebendo ela, que dá emprego, condição de vida melhor, IDH melhor, é um lugar que tem que ser punido porque é inferior do que o lugar que ele veio. São uns papos de maluco. Isso tá mal desenhado. Em vez de desenvolver os lugares que vão ser desenvolvidos, a gente tá gerando guerras regionais. E as pessoas estão se odiando no Brasil. E a real é o seguinte, as pessoas estão se odiando e o Brasil que nasceu de um desejo, vamos colocar aqui, de manter as colônias, vamos dizer, as colônias, as regiões portuguesas, a colônia portuguesa no Brasil, mas essas regiões muito diferentes, juntas, não aconteceu com o Brasil, aconteceu com a América Espanhola, o Brasil pode passar agora, de maneira tardia, por uma fragmentação. E eu não tô brincando. Nesse mundo estranho que tá vindo aí, o Estado brasileiro controla uma área, tá, que ele não merece controlar. Porque ele, não cuida dessa área, 2, não cuida da população, 3, não desenvolve nada disso, 4, não cuida das fronteiras, 5, não cuida dos recursos naturais. O Estado brasileiro é uma piada. Ele não merece isso. Você sabe o que vai acontecer? Já nessa briga com China e Estados Unidos, eu fico com um pedaço, você fica com outro. Vai, ó. A República Popular do Norte e Nordeste, administrada pelo PT, fica lá cuidando lá da Amazônia, dos povos ribeirinhos, e a... sei lá, a República Gloriosa dos Estados Unidos do Brasil fica com o Sul. Né? Eu aceito esse acordo. Se você perguntar pra todo mundo aceitaria esse acordo. Eu faria esse acordo. E é real que isso está acontecendo agora. Então a ideia de um Brasil grande pode devanecer para o Brasil e se dividir. Porque pode ser que os sulistas queiram ficar entre eles e ficar só São Paulo. São Paulo e Mato Grosso. E Mato Grosso do Sul. E se o Rio ficar só... Aí já quando vê, a gente virou aqui, ó, tudo picotadinho. E a ideia da gente ser uma nação grande, que sentar na mesa dos grandes no grande conselho das nações, passa a ser assim, a gente tem um uruguaizinho aqui que vive todo mundo muito bem, pode ser até melhor enquanto modo de vida, né? Eu tenho certeza que se separasse pro Brasil, para muitos lugares, assim, os lugares seriam ganhando muito. Santa Catarina seria ganhando muito, Paraná seria ganhando demais. Mas a gente seria, assim, naçõezinhas legais, bacanas. Você teria sua vida comunitária legal. Não é a ideia de um Brasil grande. Ah, e querem abdicar a ideia do Brasil grande? É isso? A gente tem condição de ser grande, tá? A gente realmente tem condição de ser grande. E tem um problema, tem um elemento que é muito problemático, que é que definitivamente os tomadores de decisões políticas no Brasil são os tremendos uns filhos da puta. E isso tá, cara, isso tá esquentando muito. E a gente precisa falar dessas coisas. A gente precisa falar desses sistemas de incentivo mesmo. Eu citei ali naquele vídeo no Congresso de Minas essa provocação também sobre o auxílio. Por quê? Gente, o mundo... um cara botou ideia de merda essa da secessão do Renan. Eu não falei de tensão, eu não sou favorável a isso. Eu tô falando que, assim, pode acontecer, porque o mundo tá mudando rápido e eu nunca vi as pessoas se odiarem tanto no Brasil. Esse é um momento, assim, de uma... Eu nunca vi uma tensão interna tão grande. Influenciadores mais diversos lucrando e bombando, apenas criando guerra interregional. Eu joguei a outra provocação, tá? Que não é minha, tá? Eu citei aqui, na verdade, eu dou a autoria de quem foi. Um artigo que, se eu não me engano, é de 2015, 16, 17 ou 18, de duas figuras, tá? Que eu não sabia que produziram esse artigo junto.
E é um artigo, uma pesquisa mesmo, uma referendada, que foi feito pelo Felipe Hermes. Quem conhece o Felipe Hermes, é o grande Felipe Hermes, conta com toda a minha admiração, que foi do Spotnix e que hoje ele é da Block Trends. Felipe Hermes, escreve na Valete. Com sabe quem? Quem? Renato 38. Sabia que o Felipe Hermes e o Renato 38 já escreveram um artigo juntos? E o artigo vai em cima da seguinte linha, uma visão do futuro que vai acontecer no futuro, em que boa parte da população, não só brasileira, mas global, vai precisar viver de auxílios, porque essas pessoas com a automação e tal, muitos dos empregos vão desaparecer. Então isso dizem, todo mundo diz, é uma tendência global, tá? E eles fizeram uma tese falando basicamente o seguinte, fizeram, vamos dizer, um paper, uma hipótese de resolver, inclusive, problemas fiscais, criando uma espécie de um auxílio com um valor mais alto do que a gente tem hoje, tá? Talvez tenha suas correções, acho que teria suas correções, claro, e que ele seria um auxílio vitalício, né? Acho que englobando até a própria aposentagem. Depois eu perguntaria pro Felipe Hermes sobre isso. Essa pessoa teria esse auxílio, ela faria a renda dela com base nisso, e em troca ela não votaria. Ela estaria tendo um auxílio realmente assim, ela não fica proibida, sabe, de fazer o bico dela para aumentar a renda, mas ela vai receber um auxílio volumoso, e em troca ela abdica do voto. Isso teria duas consequências óbvias. Acaba praticamente no Brasil a compra de voto. Porque a compra de voto incide justamente para essas pessoas mais pobres. A gente já tem estudos sobre isso. A gente fez não digo que é um paper, mas é uma pesquisa, tá no Valete Plus, Luiz Lima tocou junto com o Orlando sobre isso. Então a compra de voto, que para mim é o maior câncer da democracia, acaba. E dois, acaba um regime de estímulos que nós temos dentro da democracia brasileira, tá? Para que você vota para exigir mais benefícios. E aí você tem uma população que fica pressionando ou fica sendo induzida a apoiar as políticas mais irresponsáveis, punindo a população economicamente ativa, e aí você gera uma política de desincentivo a ser produtivo. Porque é o seguinte, é igual o Lula. O Lula queria agora uma política de dar energia energia elétrica de graça para uma população mais pobre e cobrar da conta de luz da classe média. Entendi? A classe média vai, rala, trampa tal, aí o cara mais pobre não paga nada. Não vou pagar nada. Aí ele gasta energia do jeito que for, que é aquela coisa, tudo que é de graça a pessoa não dá bola. Gasta, dane-se, não economiza tal. E aí taca no lombo da classe média, a classe média que se dane. A classe média hoje já faz isso. No Rio de Janeiro, um cara de classe média paga a conta de luz dele e do cara que faz lá a porra do gato. Ah, fiz o gato, porque aqui na favela é o gato, né? Pega a visão! Pega a visão, aquele vagabundo, aí vai aquela, não vou citar o nome dela, né, uma gringa, filha da puta, né, junto com o vagabundo, e a gente, o Brasil é muito louco, né, então o trabalhador já tá pagando no Rio o gato do cara, e a gente cria essa sociedade em que você fala, pô, eu tenho que trabalhar e sustentar o negócio do outro, pô, isso não é correto, isso aqui não é correto, calma aí, então... A gente talvez tenha que falar sério sobre esses assuntos, porque nós viramos uma república em que, assim, o topo do funcionalismo e os empresários amigos do governo, tanto os que recebem incentivos fiscais os mais diversos, aquelas recusas fiscais, benefícios fiscais de toda sorte, quanto a elite do funcionalismo público, mormente a do judiciário, se beneficiam demais. A base da população vai lá e recebe as migalhas. E a conta é toda jogada no Brasil que trabalha e produz. Não tá valendo a pena. Tá aqui, ó. As pessoas estão na tampa. Não tá valendo a pena. Então, volto a falar. O Uber que eu peguei pra vir pra cá, cara, enfim, não sabe o nome do cara, o cara nem sabe que eu existo. O cara tava fedendo. E não é fedendo porque ele era porco, isso. O cara me falou que ele passou a noite toda trabalhando. E ele me trouxe pra cá, era mais ou menos umas 9h40 da manhã. Por quê? O cara tá ralando a porra da noite toda, cara, no carro dele. O cara tava com a cabeça, sabe, todo oleoso, suado. Eu nem julguei o cara, só abri o vidro. Porque o cara tá se matando, não tá valendo a pena viver, cara. Mas ele não é um vagabundo. Ele tá trabalhando, ele precisa sustentar ele, a família dele, ou quem quer que for. O entregador que tá se matando, esse cara tá ralando. A dona da lojinha tá ralando, o dono da padaria tá ralando. Esses caras tão ralando e o Lula tá pega um pedaço da população que vota em mim e dá um troço pra ele. Só dá o negócio. E aí o político do município dele que não faz porra nenhuma, o município dele continua inútil, dá dinheiro pra ele. Deixa ele fazer o São João. Gasta com emenda ali. Os senadores, mesma coisa. E o juiz da região, da comarca, deixa lá. O Brasil gasta mais com tribunais
do que com força policial. O dobro. Acho que é 2% do PIB é gasto com tribunais e 1% é com forças de polícia. Ou seja, a gente gasta mais com tribunal do que com policial. E com a equipe e tal. E do gasto com policial, acho que 82% é com manutenção das pessoas, salários, etc. Então você olha só, que tá rolando? Isso aqui tá tudo errado. Isso aqui tá tudo errado. Tudo absolutamente errado. E aí, querem ver, o que o Renan falou, vai cancelar. Vai cancelar na puta que pariu, galera. Na boa. Eu tenho lado e eu tenho prioridade. Eu quero libertar essas pessoas mais pobres. Mas dito isso, hoje eu estou mais ao lado de quem tá na classe média ralando. Porque esse cara ainda tá pagando a conta. Esse cara tá pagando a conta. Esse cara tá se fudendo. E quando eu chamo de classe média, eu tô falando assim, é o cara que mora num bairro de classe média baixa, merda, vai de busão pro trampo, ó, esse cara é pobre, coitado, por IBGE esse cara às vezes até é rico. Um cara cuja renda familiar, 5 pau, eu nem sei se é rico no IBGE, tá? É que o IBGE é tudo muito maluco, né? Mas esse cara, com uma renda de 5 mil em São Paulo, tem uma vida espartana. Mora mal, come mal, anda lá com transporte ruim, mora longe do trabalho, come o pão que o diabo amassou, vive de serviço público merda. Esse cara tá lenhado. Esse cara paga a conta dos outros, e aí vem um vagabundo qualquer, um merda, vai falar, mas esse cara é rico, esse cara vai se fuder. Esses caras tem que ir pro inferno. Então tem que escolher lado, sim. Só que esses populistas de direita, vagabundos, tá? Por isso que eu não consigo falar, eu sou direita. Qualquer qualificação que você for fazer do nosso discurso, vão falar que a gente tá no campo da direita. Mas se eu falar o bloco político da direita mais do que o campo das ideias, o bloco político da direita é uma piada. É um bando de puta de like, tá? Você tem que pensar, a ideia de um político famoso de direita, ela é igual a bunda de uma vagabunda de Instagram. É a mesma coisa, é um cu exposto pra chamar atenção. E o cu, assim como a bunda dela é feita pra ganhar a atenção do maior número possível de likes, o discurso do cara é feito pra ganhar o maior número de likes. Então ela não vai postar uma ideia dela ou uma foto da bunda coberta, porque isso não dá like. Assim como eles não vão falar uma ideia que às vezes até sabem que isso aqui precisa ser tocada, não. Não vão. É bizarro. É bizarro. Então assim, quer cancelar por isso? Honestamente, cancela. Curtiu esse vídeo? Então deixa o like e comenta aqui embaixo o que você achou. Quero muito saber sua opinião.